Artigo 19, ainda falando sobre o endosso, porque o endosso do cheque pode ter certeza onde figuram as questões mais difíceis de concurso público, né? O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. O que está falando aqui? Que o endosso é lançado no cheque, né? Ou seja, no verso dele, né? Ou na folha de alongamento. Você vai endossando, você prega uma folha de alongamento certinho no cheque e nessa folha ele tem mesmo validade. Mandatário com poderes especiais, pode ser por procuração, né? Ok. Primeiro, o endosso não pode designar um endossário constituindo apenas da assinatura do endossante, endosso em branco, só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Ó, o endosso não pode designar endossatário, né? Constituindo apenas a sua assinatura. O que ele está falando aqui, né? O endosso é o seguinte, né? O endosso é o seguinte. O que ele está falando aqui, ó? Vamos lá, ó. Tá? Aqui é o cheque, né? Então, aqui é o cheque da LAC. Antônio Silva é o beneficiário, tá? O que está falando aqui? O endosso não pode, ele não pode, esse cara aqui, ó, ele vai passar, o Antônio vai passar para Pedro. Então, o que ele tem que fazer só aqui? Qual que é o papel do Antônio? É só assinar, escrever o CPF, RG e datar. Pronto, só esse é o trabalho. Tá? Então, o Antônio não pode designar o endossatário. Ou seja, não pode colocar o nome do Pedro, né? Excelente, cara. Excelente questão de concurso, hein, cara? Olha aí, excelente questão de concurso. A assinatura do endossante ou a de seu mandatário com poderes especiais, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída na forma de legislação específica por chancela mecânica ou processamento equivalente, né? O que é chancela mecânica, né? É mecânica, né? Vamos supor grandes empresas aí, monstruosas empresas, né? Monstruosas empresas que recebem aí, de varejo, que recebem aí milhares de cheques todos os dias. O que está falando? O seguinte, está falando que ele pode colocar chancela. O que é chancela? É tipo um carimbinho, né? Uma vez o cara, o dono da empresa está lá, ele não, entendeu? Ele não pode ir lá assinar todos esses cheques, fazer todos esses endossos aí, então pode ser por chancela mecânica, né? Eu já vi uma chancela dessa quando eu trabalhava no governo do estado. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. E o endosso é em branco, pode o portador. Então é o seguinte, olha só. Então o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Então o cheque é um título de crédito autônomo, puro e simples. Quem está com aquele cheque está com tudo, né? Feito o endosso. E o endosso é em branco, né? Ou seja, o cara vai virar lá e vai assinar Antônio da Silva. Pronto, né? É o portador. Então está lá o portador. Então o portador daquele cheque, ele tem o direito de todos os direitos do cheque, né? Então ele pode. O que ele pode fazer? Primeiro, preencher. Ele pode completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa, né? Então ele pode colocar, ele pode completar com o nome de outra pessoa. Então esse é o endosso lá em branco, né? Colocou lá em branco. Aí a outra pessoa que receber, ele pode o quê? Completar e colocar o nome de outra pessoa. O que ele pode fazer também? Ele pode endossar novamente o cheque em branco a outra pessoa. É um título de crédito, então ele pode circular, né? E, finalmente, ele pode o seguinte, transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Tá? Então, ele pode pegar o cheque que ele recebeu endossado já, né? O cara lá transferiu o direito dele, porque todo cheque acima de R$100 tem que ter o beneficiário, tem que ser nominal, essa é a regra do lei do cheque. Então, ele recebeu, ele vai lá e entrega para o cara, sem entrega, né? Faz a tradição pura e simples. Está aí para vocês, artigo 20, né? Ah, professor, esse cara cai em prova de concurso?
Caiu. Vem comigo. Banestes e Decam 2012, cargo de escriturário. A Lei 7.357 de 85, que é a lei do cheque, dispõe sobre o cheque, dá outras providências sobre os requisitos essenciais da circulação do endosso, cruzamento e da compensação de cheques, assinar a alternativa correta, né? Então, o comando da questão, ele quer o quê? A alternativa correta, ele quer que a gente fale sobre o cheque, né? Vem comigo aqui, tá? O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque? Sim, todos os direitos. Então, o beneficiário está abrindo mão e está transferindo para o endossatário, né? O quê? Todos os direitos do cheque, certo? Positivo, né? Se o endosso é em branco, o cara só fez o quê? Só assinou no verso. O portador do cheque pode completá-lo com o seu nome ou com o nome de outra pessoa? Claro que pode. Se desejar, pode transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e endossar. E aí, professor, essa questão top de linha, ela foi Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 20 da Lei 7.357. Prova, prof. Provo, está aqui, ó. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa, endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa, transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar. De novo na questão, o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, o portador do cheque pode completá-lo com o seu nome ou com o nome de outra pessoa. Se desejar, pode transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Top, né, cara? Poucas pessoas acertaram uma questão dessa, porque não entende, cara. Os caras estudam de uma forma superficial, o cara estuda com uma apostilinha, cara. B. O cheque é pagável à vista ou a prazo? Errado, porque cheque é um pagamento à vista. C. O cheque deve ser apresentado para o pagamento a contar do dia da emissão. Correto. Prazo, 30 meses. Errado. Prazo, 30 dias. Quando emitido no lugar onde houver sido pago. Ou seja, dentro da mesma praça, 30 dias. O cara colocou meses. Eu, no prazo de 60 meses, errado. Dias, ok? Quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. O erro da questão número C, que o cara trocou meses, né, dias por meses, né? D. O emitente ou portador de um cheque pode cruzá-lo, né? O emitente ou portador do cheque pode cruzá-lo, né? Cheque cruzado. O que significa cruzar um cheque? Que ele não quer que seja pago em espécie, né? Que ele seja depositado em um banco. Ok. Mediante a aposição de dois traços paralelos no reverso. Reverso é na frente, né? Ok. Do mesmo. Essa parte aqui está verdadeira. O cruzamento é especial se entre os dois traços houver a indicação banco, né? Ou é o equivalente, o cruzamento geral entre dois traços existe indicação do nome do banco. Está errado, né? O cruzamento especial é o contrário, gente, tá? Ele inverteu aqui, né? Quando está assim, em branco, ele é geral, pode ser depositado em qualquer banco, né? Quando ele é cruzado e tem aqui Banco do Brasil, por exemplo, ele só pode ser depositado no Banco do Brasil. Fechou? Então o erro está aqui, confundiu, né? Letra E. O cheque admite aceite. Está errado, porque quem faz o tal do aceite não é o cheque, é a letra D, câmbio, né? Aí. Falso, né? Questão mais do que top de linha, uma questão aí muito bem trabalhada pelo examinador, uma questão que eu tenho certeza que pouquíssimos alunos aqui acertaram, né? A galera pensa que prova de conhecimentos bancários ela é fácil, não é fácil não, cara, é cheio de coisa aí, né? E você tem que estudar de forma correta. Então aí, a alternativa A é o gabarito correto dessa questão. Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Isso que eu falei para vocês, tá?
Então, primeiro, ó, o beneficiário. Antônio. Não, vamos completar aqui, ó, vem aqui. De novo aqui, vem aqui, ó, primeiro. Ó, emitente. Emitente, sacador, LAC. Tá? Beneficiário. Antônio. Ok? Ok, o que aconteceu? Ó, 2. Antônio endossou para Pedro. Tá? Antônio endossou para Pedro. Transferiu, né? Ó, 3. Pedro endossou para José. José endossou para Maria. Tá? Pergunto, quem que é detentora dos direitos do cheque da LAC? Maria. É o título de crédito. A circulação. Tá? Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. A LAC não, de novo, a LAC não pagou. Então, Maria pode cobrar de José, Maria pode cobrar de Pedro, Maria pode cobrar de Antônio e Maria pode cobrar da LAC. Por quê? Porque o endossante, no caso José, no caso Pedro, no caso Antônio, eles garantem o pagamento. Maria quer cobrar somente de Pedro? Pode. Qualquer uma. Está lá a assinatura de Pedro, né? Então, o endossante garante o pagamento, né? Olha aí. Né? Então, Maria pode cobrar qualquer um desses caras que ela tem o direito. Ok. Pode o endossante proibir novo endosso. Então, aí o que acontece aqui, né? Já pode, por exemplo, pode aqui, ó, Antônio, tá? Pode aqui, Pedro, tá? Pedro colocar no verso proibido novo endosso. Se Pedro colocar proibido novo endosso, daqui para cá não existe mais, tá? Pode o endossante proibir novo endosso, tá aí. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Ou seja, né? Pedro aqui colocou não endosso. Pedro colocou não endosso. Né? O que acontece? Daqui para lá, Pedro não responde mais. Tá? Né? Pedro não responde mais. Não endosso. Tá? Ele pode colocar não endosso. Tá? Posterior. Agora, daqui para trás, ele responde. Né? Isso que está escrito aí, professor. Isso que está escrito aí, né? Rapaz, isso aqui é título de crédito, cara. Isso aqui cai em concurso. Pode ter certeza, hein? Aí, o cara não dá muita atenção para cheque, né? 22. Vem comigo. O detentor de cheque à ordem, ou seja, o endossatário, né? É considerado portador legitimado, no caso, Maria. Se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, né? Ela Maria, tudo para trás, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deixa de adquirir o cheque pelo endosso em branco, né? Ou seja, quem tiver lá na tradição, né? Vai passando o cheque, né? Vem comigo aqui, né? O endosso num cheque passado ao portador torna-se endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título no cheque à ordem. Né? Então, está aí.
Então, assim, o endosso num cheque passado ao portador. Então, ele fez o cheque ao portador, aquele cara que está com aquele cheque lá, o cara fez o endosso, né? Torna o endossante responsável. Isso que eu falei, o cara pode pagar nos termos das disposições que regulam o direito de ação. Ou seja, ele pode ser cobrado também. Mas nem por isso converte o título no cheque à ordem. Ou seja, o cara que está lá, que ele passou de entre uma pessoa e outra, né? O cara está o cheque portador, ele passou por 5 pessoas, né? Então, o que está falando aqui? Então, vem cá, olha só. Lá que emitiu um cheque para Antônio. Antônio colocou lá, ele endossou em branco o cheque e passou para Pedro. Pedro passou para José, José passou para Maria. Só que José e Maria não colocaram endosso à ordem, né? Então, o que acontece? Esses dois, como não houve o registro no verso ou na folha de alongamento do cheque, ele nem isso converte o título do cheque à ordem, ou seja, essa pura tradição, ele não é considerado aí endossante. Tem que estar o nome endosso lá, a ordem, assinado, datado no verso do cheque para ele ser cobrado. No caso, vai cobrar somente de Antônio e da LAC. Sebrae OSCP 2018, cargo de analista. Vem comigo aqui, né? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, correto? Pode ser recebido diretamente na agência em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência, para ser compensado e creditado na conta do correntista. A compensação de cheques é considerado um serviço essencial e não pode ser cobrado pela instituição financeira. Sobre as formas de emissão, assinale a alternativa. Ok, vamos lá. O cheque só pode ser emitido ao portador? Falso. Por quê, professor? O cheque pode ser emitido de 3 formas, né? Ao portador, nominal e não à ordem, né? Tá aí, né? Ou seja, portador sempre até o valor de R$1.000, errado. Até o valor de R$100. A partir de R$1.000, o emitente é obrigado a indicar o nome do beneficiário, pessoa ou empresa a quem está efetuando o pagamento. Errado. Porque não é R$1.000, é apenas até R$100. Está aqui, questão do Banco Central da FAC, né? Letra C. O cheque nominal só poderá ser pago pelo banco, mediante, cheque nominal. Ele colocou lá, a Luiz Antônio de Carvalho, né? Só poderá ser pago pelo banco mediante identificação do beneficiário, ok? Ou a pessoa por ele indicada no verso, ou seja, o endosso, ou ainda por meio do sistema de compensação, no caso seja depositado. E aí, professor, gabarito correto, verdadeira, né? Está aí para vocês, né? D. O cheque ao portador não pode ser cruzado. Errado, né? Porque o cheque ao portador, o cruzamento do cheque pode ocorrer a qualquer momento. Quando a pessoa cruza o cheque, significa dizer que ele não quer que seja sacado em espécie, descontado o cheque na boca do caixa. Ele quer que seja depositado em conta corrente. Letra E. O cheque especial é o quê? É um produto bancário, né? É quando o banco concede ao titular da conta um limite de crédito para saque. Não é para saque, né? Não é para saque, né? É o quê? O que é esse cara aí? Um cheque especial quando ele ele ultrapassa o seu saldo normal, né? Gabarito letra C, tá? Gabarito letra C, essa questão aqui, que com certeza a galera aqui da LAC Concursos coloca no bolso ela, né? Então, gabarito letra C. Pronto, terminamos a parte do endosso, né, que é a maior parte da aula. Agora a gente vai a gente vai falar agora aí, agora é mais rápido a aula, assuntos são menores. Agora a gente vai falar do cheque cruzado, né? O que é o cheque cruzado? Você coloca 2 tracinhos aí na diagonal do cheque. É quando o emitente do cheque não quer que o cheque seja descontado na boca do caixa, ele quer que o cheque seja depositado em sua conta corrente. Significa que o cheque somente pode ser pago mediante crédito em conta, ou seja, depositado. O cruzamento pode ser em geral, pode ser geral,
quando não indica o nome do banco. Quando não indica o nome do banco, você coloca só o risquinho, está lá, né? Ou especial, quando o nome do banco aparece entre os traços de cruzamento, né? O cruzamento não pode ser anulado. Uma vez que colocou lá, acabou, né? Professor, não estou entendendo. Está aqui, ó, dois risquinhos aqui. Esse cara aqui é o cruzado geral, ele é em branco. O que significa dizer? É quando não se indica o banco, cobrador. O cheque só pode ser pago a um banco, a um cliente para o banco mediante crédito em conta. Aí, ó, tá? Então, qualquer banco pode ser depositado esse cheque. Agora, quando o cara coloca Banco do Brasil aqui, ele fez um cruzado especial, ou seja, em preto. Indica o banco cobrador. O cheque só pode ser pago ao banco indicado no cruzamento. As pessoas geralmente confeccionam carimbos para especificar esse tipo de cruzamento, né? Então, esse cara aí é o cheque cruzado, né? Prof, e lá na lei do cheque, está previsto? Claro que está previsto. Nós vamos fazer a leitura aqui para vocês, porque o examinador pode retirar as questões Ctrl+C e Ctrl+V. Artigo 44 da lei de cheques, né? O emitente ou o portador podem cruzar o cheque mediante a posição de dois traços paralelos no anverso do título. Professor, o que significa anverso? Anverso significa na frente. Tá? Na frente, né? Por que não colocou na frente? Eu vou saber por quê, né, cara? Os caras gostam de complicar pra caramba, né? O cruzamento é geral. Tá? Se entre os dois traços não houver nenhuma indicação, existir apenas a indicação banco. Né? Ou outro equivalente, o cruzamento especial, se entre os dois traços existir indicação do banco, né? O nome do banco. Está aí, né? A gente já falou esse cara aí para vocês. O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode ser converter-se naquela. Professor, não estou entendendo esse cara, eu explico para você. Então, você foi lá, recebeu lá um cheque, 2 riscos, em branco. Aí você pegou, né? Você pode endossar ele, a gente já falou tudo sobre o endosso. Você pode ir lá e colocar lá, ó, Bradesco. Pronto. Você fez o que? Você converteu um cruzamento geral em especial. E na parte final desse parágrafo ele fala, mas não pode converter-se naquele, ou seja, jamais um cruzamento especial pode se tornar um cruzamento geral. O cheque com cruzamento geral, ou seja, aberto, só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado mediante crédito em conta, ou seja, para ser depositado. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado ou se este for sacado ao cliente seu. Mediante crédito em conta, pode, entretanto, o banco designado incumbir ao outro a cobrança. Né? Bacana, já explicamos esse cara para vocês. Vamos lá, alguns exercícios de cheque cruzado. Sebrae AOCP 2018, cargo de analista. Excelente questão essa aí. Tá? Considerado um disposto na Lei 7.357 de 95, leia assertivas a seguir e responda o que se pode. 1. O cheque pagável à pessoa nomeada. Nomeado, ou seja, o cheque nominal. É pagável à pessoa nomeada. Com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via endosso. Verdadeiro, né? Cheque é um pagamento à vista, ok? Nomeada, que ele significa que ele é nominativo, colocou Antônio da Silva, por exemplo, o nome da pessoa que vai ser beneficiada. Com ou sem cláusula expressa à ordem. A ordem significa transmissão do endosso. É transmissível via endosso. Bacana, verdadeira. 2. A morte do emitente ou a sua incapacidade superveniente, a emissão invalida os efeitos do cheque. Superveniente, ó, a morte do emitente, ou a sua incapacidade superveniente, emissão. O que está colocando aqui, gente? O cheque foi emitido. Ok? Aqui, tá. Este cara aqui faleceu, mas já tinha sido superveniente, ou seja, depois, né?
Ele está falando, como o cara morreu, ele não vai ter mais aí, invalida a emissão do cheque falso, né? Por quê? Porque na época que ele foi emitido, estava com todas as capacidades do direito civil, né? Então é o seguinte, o cheque, a emissão não é cancelada, né? Então tá aí para vocês, né? Então tá, essa é uma boa explicação. Esse aqui é tipo de explicação que completa aí a teoria. 3. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, ó, tanto o emitente, ok, quanto o portador pode fazer o famoso, pode sim, correto, né? Pode colocar os dois risquinhos paralelos, né? Mediante a aposição, olha aí, conforme a lei, né? De dois traços paralelos no anverso do título, ou seja, na frente do título, verdadeiro. O cara utilizou exatamente o texto da Lei 7.357, artiguinho 44, salvo engano. 4. O emitente ou o portador podem proibir o cliente, ou podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro, mediante a inscrição transversal ou no anverso do título da cláusula para ser creditado em conta ou conta equivalente. Ou seja, ele pode emitir que seja pago em dinheiro? Pode. Né? Como que ele faz isso? Com tal do cheque, com o cruzamento do cheque. Né? Ou seja, apenas o item 2 está errado. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B. A assertiva 2 é falsa, né? Falsa, né? Puxa, professor, estou aprendendo, cara. Com certeza, que lá concurso você aprende, cara, né? Gabarito letra B de bola. Vamos falar agora de cheque furtado, roubado ou extraviado. Acontece? Acontece, né? E aí é claro que a pessoa quer dar uma desperto, né? Quer se dar uma esperta sobre um cheque roubado, né? Vem comigo aqui, né? Para cheques em branco, ou emitido que tenham sido furtados, roubados ou extraviados, o correntista ou beneficiário deve providenciar o boletim de ocorrência, ou seja, notificar as autoridades competentes, policial, e apresentá-lo ao banco no momento da solicitação da sustação ou revogação. Então, se o cheque foi furtado, roubado, extraviado, você tem que emitir um boletim de ocorrência para sustar ou revogar o determinado dispositivo, né? Os cheques sustados ou revogados por furto, roubo, extravio, com a apresentação de boletim de ocorrência policial, se apresentados, serão devolvidos. Por motivo 20, se for em branco, e 22, os emitidos, né? Olha que coisa interessante, né? Questão boa de concurso, né? Você tem um talão de cheque, tá? Você tem um talão de cheque, todo ele em branco, foi roubado, caiu lá, ele vai ser voltado por 20 porque foi roubado em branco. Agora, se você tem um cheque que já tinha sido, que foi roubado, você deu um cheque, por exemplo, numa loja, tá? Você deu lá seu cheque, 10 cheques de R$100 na loja. A loja foi roubada. Já tinha sido preenchido. E aí, professor? Aí você vai falar isso lá no boletim de ocorrência, né? Da loja lá, com base nisso, né? E aí ele vai ser, se for apresentado, ele vai ser devolvido pelo cheque pelo motivo 28, né? Ok. Compensação de cheque, né? Existe a compensação de cheque, porque todo cheque, o tal do sacado, é um banco. Tá? E o pagamento que ocorre é o quê? Depósito entre as contas, né? Tá aqui. A regulamentação atual determina que a compensação de cheques seja efetuado unicamente por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônicos de cheques, né? Isso tem mudado muito, tá? Muito a legislação de cheque. Isso eu falo porque já estou muito tempo nessa vida de conhecimentos bancários, né? Então, antes ele era microfilmado, existia manual, tinha as câmeras de cheque, né? E sobre isso aqui, até esqueci de comentar com vocês, no fervor da aula, né? Eu, professor Luiz, eu fui estagiário do Banco do Brasil, no SESEC, cara. SESEC, trabalhava na madrugada lá. É isso mesmo, cara. Eu entrava às 10 horas da noite, tá? 10 horas, depois fui para 11 horas, depois meia-noite, né? Não, 10 horas não, 11 horas da noite que eu entrava, 11 e pouquinho, né? Ou 15 para meia-noite, não lembro muito bem. E eu trabalhava
até às 5 horas da manhã, né? E nesse período, né, um monte de estagiários, nós trabalhávamos na compensação de cheques. Então vinha, cara, aqueles montes de cheques, a gente tinha que conferir os valores um a um, né? Era conferência, eu trabalhava na conferência da conferência dos cheques, né? O nosso trabalho cansativo, né? Naquela época não, existia o quê? A Câmara de Cheque de Compensação, né? Então eles eram todos, existia a movimentação física do cheque, né? Hoje em dia não, hoje mudou, né? Eu trabalhei lá no Banco do Brasil, salvo engano, foi no ano de 93, cara. É isso mesmo, cara, 93, hein? 93 que eu trabalhei, né? 92, 93, é exatamente esse ano, 93, cara, na madrugada, né? Aí, até hoje, eu tenho amigos lá, cara, né? Tem um amigo meu que era empregado do banco na época, e hoje ele é policial federal, né? Grande amigo, né? Colega aí, Tenório, né? Bacana, né? Gente boa demais, né? Fez lembrar aí o momento da minha vida aí do passado, né? E eu fui também empregado do banco, aprovado no concurso de 98, 99, alguma coisa assim, né? Então vem comigo. Então olha só, hoje é imagem digital e outros registros. Isso aqui possibilitou o quê? Que existe compensação de cheques, não precisa nem ir na agência, você pega lá no aplicativo do celular, tira a fotinha dele, ele escaneia, né? Pronto, já vale, né? Tá aí. E também o que está acontecendo, né? Teve uma mudança recente aí no final de 2017 aqui, que fala sobre aí o prazo de compensação do bloqueio do cheque, né? Antigamente nós tínhamos o quê? Isso aqui está na carta circular 3859 do Bacen, né? O que acontece? Como houve uma redução de mais de 75% do volume dos cheques compensados no Brasil, é porque hoje está migrando muito para o cartão de crédito, dinheiro de plástico, cartão magnético, essas coisas, né? O que acontece? Não pode ser superior a um dia útil, né? Então, se depositou um cheque de R$10 e 10 mil reais, ele vai ficar bloqueado lá na sua conta, não pode ser superior a um dia útil, tá? Um dia útil de bloqueio, né? Antes você tinha cheques acima de R$300, um dia útil. Abaixo de R$300, 2 dias úteis, né? Então o valor do bloqueio da conta era referente o quê? Ao valor do cheque. Isso acabou no final de 2017, né? Então olha aí, segundo o artiguinho 43 da circular 3859 de 2017, está aqui. O prazo de bloqueio do valor do cheque não pode ser superior a um dia útil contado a partir do dia seguinte ao do depósito, né? Olha que interessante, né? O cara aí que estuda conhecimentos bancários tem que estudar no curso sempre atualizado, né, cara? Se o cara estuda... Pô, tá, aula é magnífica, maravilhosa, mas muda muito, cara, né? Você quer uma matéria aí pro professor ingrata, muda demais, cara. Todo curso que eu gravo demora muito, porque eu faço nova pesquisa de legislação, o Banco Centralzão tá aí para editar, circular todos os dias, cara. Nunca vi um negócio desse, né? E aí, professor? Então ele libera no próximo dia útil. Se o dia útil cair em feriado, aí o parágrafo primeiro diz isso, né? O prazo que trata o caput será acrescido de um dia útil, se ocorrer durante o período normal de bloqueio, feriado local, na praça onde localizada a dependência sacada, né, do banco, né? Então tá aí para vocês, né? Professor, vamos falar agora de devolução. Sim, a gente já começou um pouquinho a falar de devolução e agora a gente vai falar um pouco mais dos motivos de devolução que pode ser objeto de prova. Então nós temos aí motivos para a devolução de cheque, né? Primeiro bloco, cheque sem provisão de fundos, né? Então é o seguinte, o cheque nós temos aí todo mundo que emite um cheque tem um contrato de prestação de serviço do banco, né, onde o banco vai ter sua disponibilidade depositada no banco. Quando você emite um cheque, há o desconto dessa disponibilidade. É assim que funciona. Só que aí caiu o cheque e não tem saldo, ele vai ser devolvido. Nesse caso de sem saldo, olha só, cheque, ó, isso aqui é do cheque foi devolvido, tá? Nós temos diversas opções de devolução de cheque, mas no caso, tá, cheque sem provisão de fundos, você tem que ir para a prova sabendo. Nós temos 4 tipos, 11, 12, 13 e 14. Né? E a 12, 13 e 14
Se o cheque for devolvido nesses motivos, você vai ser penalizado com a inclusão do seu querido, grandioso nome no tal do CCF, Cadastro de Cheques Sem Fundos, né? Bacana. 11. Caiu o cheque uma vez, primeira apresentação, ele vai voltar. Aqui não há punição. Segunda vez, caiu o cheque. Putz, tá sem fundo de novo. Aí, esse cara aqui, você vai ser penalizado. Tá? Aí você tem que resgatar o cheque para quem você emitiu, vai ter que ir lá no banco, pagar uma taxinha, essa taxinha de cheque devolvido aqui, a linha 12, né? Ele vai compor lá o fundo garantidor de crédito. Ah, um assunto puxa o outro, né? E assim vai indo. Professor, encerrei a conta. Encerrou a conta, você tem que ir lá entregar todos os cheques para o banco. Se você não entregou, esqueceu, aí foi lá, deu um cheque, caiu um cheque conta encerrada, motivo 13, vai para o CCF. Prática espúria. Oh, professor, né? Ou seja, má intenção. Você emitiu um cheque e o banco pagou. Só que você enganou o banco de alguma forma. Você usou aí de métodos aí impuros, espúrios, né, para você enganar o cheque. O cheque foi pago, não foi devolvido, foi pago, né? Só que foi pago e essa conta estava o quê? Sem saldo. Ou seja, alguma coisa aconteceu, é prática espúria, vai ser devolvido. Na verdade, ele foi pago, mas ele é considerado devolvido, inciso 14 aqui, entendeu? E ele vai para o CCF. O banco é obrigado a comunicar ao emitente a devolução de cheques sem fundos, somente dos motivos 12, 13 e 14, que implicam, inclusive, no seu nome do cadastro de emitente de cheques sem fundos, né? Professor, explica um pouco mais desse espúria aí, né? Vem comigo aqui, espúria, tá? Este motivo a ser utilizado exclusivamente pelos bancos que assumem o compromisso de pronto acolhimento, né? Então nós temos aí, por exemplo, aí, eu sei que parece que Itaú, cheques até R$100, eles pagam, né, esse valor, eles pagam esse valor, né, só que você não tem saldo, houve o quê? Você passou a perna no banco, né? Então é espúrio, motivo espúrio, o banco pagou, mas o seu nome vai para o CCF, viu? 1. Forem apresentados no mesmo dia mais de 3 cheques sem fundos de valor até estabelecido, ou seja, então lá, até R$100. Então o cara vai lá e edita 4 cheques aí no mesmo dia de R$100. O banco vai pagar, tá? Sacados contra a mesma conta de depósitos, né, ou já tiverem sido pagos em datas diferentes em razão do referido compromisso, ou em 3 cheques sem fundos, ok, assumir. Então isso que é o espúrio. Bacana? Vem comigo. Isso cai em concurso, professor? Duvido. Não duvide. Caixa, CESP 2014, cargo de escriturário. O Bacen criou o cadastro de emitente de cheques sem fundos, CCF. Dessa forma, pode-se obstar que o cliente estelionatários continue emitindo cheques sem fundos. Os motivos que geram a inclusão automática dos correntistas do CCF são a prática, ó, CCF, né? CCF, tá? Você já estudou na minha aula, que vão cair lá 11, dá 12, 13, 14. Isso aqui é a segunda vez. Isso aqui, conta encerrada. E esse aqui, prática espúrias, né? Está aqui. Prática espúrias, né? São as 3 hipóteses do famoso CCF. São a prática espúria, positivo, correto. Motivo, 14. A devolução, a emissão de cheque de conta encerrada, correto. Motivo, 13. E a devolução de 2 cheques sem a devida provisão de fundos. E aí, prof? Aí eu digo para você, cara, se você fez essa questão no automático, você marcou verdadeira, mas está falso. Não é de 2 cheques, de 2 vezes o mesmo cheque. Né? 2 vezes do mesmo cheque, não 2 cheques, né? Ou seja, está errado a questão, né? Ele tentou pegar você, cara, não é 2 cheques, é 2 vezes o mesmo cheque. Primeiro cai, vai para o 11, tudo bem, sinal de alerta. O mesmo cheque vai lá, de novo não tem saldo, vai para o 12. E aí vai para o famoso CCF. Então,
Então, gabarito errado. Para finalizar essa questão dos motivos de compensação, nós temos aqui, ó, cheque sem provisão de fundos, temos essas 4 hipóteses aqui. Aí nós temos um outro bloco que é impedimento ao pagamento, né? Cheque sustado, cheque revogado, divergência de insuficiência de assinatura, emitidos, bloqueio judicial, determinação do Bacen, cancelamento talonário, feriado municipal não previsto, enfim, temos aí todas essas hipóteses aí do impedimento do pagamento. Temos também cheque com irregularidade, divergência de endosso, erro formal, tá? Cheque fraudado. Tá? Aí nós temos aqui o 4, né? Apresentação indevida, temos todos os casos aqui de apresentação indevida, né? Olha aqui, 48, cheque do valor superior a R$100, emitido sem identificação do beneficiário, ó, vai voltar, né? Vai voltar esse cheque, emissão indevida e a serem empregados diretamente à instituição financeira contratada. Ou seja, são todos os casos de quê? São todos os casos de devolução de cheques aí. Então, é recomendável que você dê uma lida aí com bastante cuidado, né? Bacana. Vem comigo aqui. O que é CCF? A gente falou do CCF, né? CCF é o famoso cadastro de cheques sem fundos, né? De emitente de cheques sem fundos, né? É um cadastro que possui dados dos emitentes de cheques sem fundos operacionalizados pelo Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é o grande gestor do CCF aí, né? Para que isso? É um mecanismo de proteção do mercado, né? Para proteger contra os estelionatários, né? A emissão de cheque sem fundo acarretará a inclusão do nome do emitente do cadastro do emitente de cheque sem fundo, CCF, e nos cadastros de devedores mantidos pelas instituições financeiras e emitentes comerciais na segunda apresentação do cheque para o pagamento. O correntista cujo nome estiver incluído no CCF, atenção, não poderá receber novo talonário de cheque. Olha aí uma restrição, além de ficar aí fora do crédito, né? Você está proibido de receber novo talonário de cheque. Qual que é a regra? É simples. Pô, cara, você está lá com cheque sem fundo. Ainda quer mais ter cheque? Não pode ter mais. Além disso, o beneficiário do cheque poderá protestá-lo ou executá-lo, né? Como é um título de crédito, ele pode ser executado. A emissão deliberada de cheque sem provisão de fundos é considerado crime de estelionatário, né? Tá lá, né? 171 do Código Penal brasileiro, né? Quanto à sustração indevida, embora o banco não possa julgar o motivo alegado pelo emitente para a sustração de cheque, o beneficiário pode recorrer à justiça para o pagamento da dívida, bem como pode protestar o cheque, que é o título de crédito. Então, o cara vai lá e susta lá o cheque, né? Ele pensa que está livre. Não, o cara pode ser processado, com certeza, né? Bacana, CCF, mais um assunto de cheque no bolso. E agora, professor? Apresentação. Cheque é um pagamento à vista. Então, você recebeu aquele cheque, você tem o quê? O direito de 30 dias para apresentar na mesma praça. Se você não for na mesma praça, você dobra seu prazo. 60 dias para outra praça, né? Prescrição. O que é prescrição? Você prescreve o direito de ação, né? Prescreve o direito de ação. Na mesma praça, você recebeu o cheque voltou, então você tem 30 mais 60 dias, dá 30 dias para apresentação. Depois de apresentou, conta 6 meses aí corridos, né, para você poder cobrar na justiça esse cheque, né? Você perde o direito de ação, não o direito, né? Em outra praça, 60 dias, mais 6 meses para outra praça, para você cobrar o cara aí do borrachudo, né? Falando em cheque, um assunto aí que não tem muito a ver com cheque, mas fala cheque especial. Cheque especial não está na lei de cheque. Cheque especial é um produto bancário da intermediação financeira, né? Que tem aí um dos juros mais altos aí do nosso sistema financeiro nacional. É um produto, é um serviço. O chamado cheque especial é um produto que decorre de uma relação contratual em que é fornecido ao cliente uma linha de crédito para cobrir cheques que ultrapassam o valor existente na conta. O banco cobra juros por esse empréstimo, que é um produto bancário, então vai cobrar juros, né? Vamos lá, finalizando aí a nossa aula, o último assunto da aula.
O banco é obrigado a fornecer talão de cheques a todo correntista, né? Cara, quando trabalhei no banco, cara, eu quero cheque. Não, parou. O banco não é obrigado a fornecer cheques, né? Aliás, o banco odeia fornecer cheques, né? Não gosta, né? Dá trabalho, cara, compensação, não sei o quê, né? Dá muito problema esse tal de cheque. Não é obrigado. Isso aqui está na FAQ do Banco Central do Brasil. Os bancos devem estabelecer as condições que devem constar no contrato de abertura de conta corrente para o fornecimento de cheques para seus clientes. Essas condições devem ser estabelecidas com base, entre outros, em critérios relacionados à suficiência de saldo, restrições cadastrais, histórico e práticas de ocorrência de utilização de cheques, estoque de folha de cheques em poder do correntista, registro no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCF, e regularidade dos dados e documentos de identificação do correntista. Então está aí para vocês, o banco não é obrigado, né? Pronto, professor, uma aula longa dessa, né? Super aula de cheque, né? Esse assunto aqui não pode ser um assunto superficial, cara. Não pode ser um assunto superficial, né? E como sempre, nós temos aí um encerramento. Essa aula de cheque aqui já é a minha 4ª ou 5ª regravação. E eu trago para vocês aí uma mensagem top de linha. Espero que vocês fiquem até o final para você ouvir essa mensagem, porque essa mensagem toca na gente. Vem cá comigo. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de julgar, espere. Principalmente, antes de julgar, espere. Antes de orar, peça perdão e também perdoe, né? Antes de desistir, tente. Ok. Vem comigo. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Olha só, gente. Certa vez, um homem tanto falou que o seu vizinho era ladrão, tá? Que era ladrão, que ele acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o rapaz era inocente. Ele foi solto e, após tanta humilhação, resolve processar o seu vizinho, caluniador. No tribunal, o caluniador disse ao juiz, né? Disse ao juiz, comentários não causam tanto mal. O juiz respondeu, escreva os comentários que você fez sobre ele no papel, depois pique o papel e jogue os pedacinhos pelo caminho de sua casa. E amanhã volte para ouvir a sentença, né? O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse, antes da sentença terá que catar os pedacinhos de papel que você espalhou ontem. Não posso fazer isso, meritíssimo, respondeu o homem. O vento deve tê-los espalhados por tudo quanto lugar e já não sei aonde estão. Ao que o juiz respondeu, da mesma maneira que um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos consertá-lo o mal causado. E continuou, se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Se não pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não diga nada. Sejamos senhores de nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo, né? Acostuma-se, né? Quem ama não vê defeitos, quem odeia vê qualidades. E quem é amigo vê as duas coisas, né? Vem comigo aqui. Preste atenção em seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção em suas palavras, pois elas se tornarão atos.
Preste atenção em seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão o seu caráter. Preste atenção em seu caráter, pois eles determinarão o seu destino. Olha só. Preste atenção no seu caráter, pois eles determinará o seu destino, né? Mesmo que haja contrariedades ou adversidades, lute, supere tudo. Bons estudos, com muita saúde, que Deus no coração, abraço de paz, né? Tá aí para vocês, né? Meu hábito de vida, todos os dias eu procuro manter uma rotina de vida, né? Porque eu tenho uma carga de trabalho muito grande. Só para vocês terem uma ideia, todos os dias eu acordo bem cedo, tá? Eu já dou uma olhada nos meus e-mails, principalmente no e-mail de avaliação do dia anterior, na qual eu vejo todas as avaliações dos nossos professores, das nossas aulas exibidas no dia anterior, principalmente os comentários. E aí eu continuo as minhas atividades normais, né? Então essa é a minha vida, né? Então, depois disso eu venho para os estúdios e gravo de manhã. Eu gravo sempre na minha residência, com muito custo eu consegui fazer um estúdio nesse padrão de qualidade que nós temos. Então eu gravo todos os dias na minha casa, né? E todo dia, mas segunda a segunda, cara. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim vai. Só não gravo quando não tenho aula preparada. Eu como costumo preparar as minhas aulas aí no sábado à tarde, no domingo à tarde, ou durante a semana à noite, quando não tenho aula na faculdade e assim por diante. E, excepcionalmente, tá, hoje, tá, quando vim gravar essa aula de cheque, eu vi um aluno que fez um comentário de uma aula, um aluno nosso do Bampará, né? Nós somos muito fortes em carreiras bancárias, uma aula do professor Guerrinha. Ele estava explicando, acho que era domicílio, alguma coisa assim, que completa a nossa aula de abertura e movimentação de contas, uma aula específica minha. Ele é o professor de Direito Civil, né? Eu estou falando isso porque aí o cara chegou e falou assim, ó, cuidado, palavras vão definir o seu destino. Não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa com certeza vai assistir isso. Falou o seguinte: o professor Guerrinha é 10 e o LAC 0. Né? Tudo bem, opinião a gente sempre fala, né? A gente sempre aceita, a gente nunca agrada a todo mundo, né? Mas, pô, brincadeira, né? Fazer o quê, né? Faz coisas da vida, às vezes é o perfil da pessoa, né? Pessoal, vamos lá. Um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Fui, tchau. Clique lá.